Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram que essas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Glória a Deus, aleluias. Então eu quero trazer para você essa tarde uma palavra que não é uma história qualquer, não é um conto de fadas, mas a Bíblia nos conta a história de Jesus. Aleluia, muitos conhecem Jesus ainda na cruz, pendurado num madeiro, mas eu vim aqui através do Espírito Santo de Deus dizer para você que Ele não está mais pendurado no madeiro. Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia para dar vida e vida eterna para mim e para você. Lucas capítulo 24, a gente vê que a história não termina naquela cruz, porque Jesus, Ele venceu a morte, aleluia, Ele ressuscitou, Ele não está no túmulo, ainda que muitos acreditem que Ele ainda está na cruz do madeiro. Não, Ele não está, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. A palavra de Deus fala: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei com vocês. O plano original de Deus, Ele nos criou o homem para viver em comunhão com Ele. Deus nos criou para viver em paz, sem dor e sem pecado. Gênesis capítulo 1, versículo 27 vai dizer: criou Deus o homem e o criou à sua imagem e semelhança. Podemos ver que no plano original de Deus, nós não fomos criados para sofrer, nós não fomos criados para viver uma vida de tormenta, mas a queda do homem, aleluia, por ela entrou o pecado no mundo, fez separação do homem de Deus, e desde então a humanidade vive longe de Deus e perdida. Mas eu vim aqui trazer uma palavra de conforto, de consolo para o seu coração esta tarde. Nada está perdido. O rumo da história pode até ter mudado lá no Jardim do Éden. Não foi por causa de Deus, mas foi por causa do pecado. Foi por causa da separação do pecado entre o homem e Deus. Mas o Senhor Deus ainda tinha um plano de salvação para a minha e para a sua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, tomou do seu fruto e comeu. E entrou a desobediência, e pela desobediência entrou o pecado no mundo. E nós sabemos bem o decorrer dessa história. Eu estou só explicando, mastigando essa história para você entender que a cruz não é o fim. Aleluia, não foi o fim. Aleluia, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Aí, logo a queda do homem, veio a necessidade de um resgate. O pecado tem um preço, e alguém precisava pagar essa dívida. E quem foi que pagou a dívida? Aleluia! Foi Jesus Cristo pendurado